Olá, galera! Hoje a conversa é com superintendentes, mas também professores interessados, né? Professores de escola dominical que são dedicados, tá bom? E é uma resposta a Lucielen Alves. Luciele Alves, que é superintendente de escola dominical. E ela escreve o seguinte, deixa eu ler aqui o recadinho dela. Ela mandou o recado pelo WhatsApp. 47 é o código aqui, 996281852. Nós temos ali 19 grupos hoje de WhatsApp, com mais de 3.000 pessoas participando, aonde dentro de cada classe o pessoal manda sugestões, dúvidas, perguntas e tal. Você quer entrar nesses grupos? Alguns vídeos para trás aqui você vai encontrar uma capa com tela verde e o sinalzinho do WhatsApp. Ali tem as instruções, como funciona, e na descrição daquele vídeo tem os convites para todas as classes de escola dominical, tá certo, pessoal? Então, a Lucielen Alves diz o seguinte: estou com muitas dificuldades em relação a alguns professores. Temos a necessidade de levar novos recursos, maneiras diferentes de passar o conhecimento, ferramentas além da revista, como dinâmicas, questionários, mas infelizmente alguns da equipe não se movem, continuam levando apenas o estudo e fica muito maçante e enfadonho. Quero motivá-los a surpreender, a se capacitar, sair do comodismo, e também estou tendo problemas com o compromisso de dar aulas, alguns desmarcam em cima da hora, e aí eu tenho que dar essa aula sem planejamento, sem estudo adequado, e na maioria das vezes, né, sem o estudo como deveria, né? E na maioria das vezes, quando acontece, fico muito triste. Gostaria de algumas sugestões como fazer para mudar essa realidade da escola dominical. Aqui, desde já agradeço. Obrigado, Lucielen Alves, pela sua participação. Bom, o que fazer, meus amados? Seguinte, tudo vai pela capacitação, pela formação do professor. A gente às vezes acha que no ministério cristão basta apenas o chamado. O chamado é uma das partes mais importantes, é necessário. É necessário também trabalhar a espiritualidade do professor. Eu parto do princípio que numa escola dominical você primeiro tem que trabalhar a espiritualidade. Pessoas que são cheias do Espírito para poder fazer um trabalho realmente adequado. Segundo, quando você chama um professor, você já orou, você buscou. Você não chama um professor por conveniência, você chama porque aquele professor é alguém que foi revelado a você pelo Espírito. Então você sabe que aquele professor é o professor ideal para aquela atividade. Então, ok. Espiritualidade sadia, chamado. Mas agora tem a outra parte muito importante que é duas questões. Primeiro, a pessoa tem que saber o que está trabalhando. E quando a pessoa não sabe muito do conteúdo, ela fica muito presa à leitura, muito presa a coisa engessada. Então, uma questão é trabalhar essa questão do conteúdo. E como é que eu trabalho o conteúdo? Uma possibilidade são pré-aulas, também são... Então, pré-aulas, outra possibilidade são você apresentar vídeos de subsídios também sobre aquela temática, você trazer realmente para as pessoas subsídios teóricos para a sua aula, promover escola bíblica de obreiros, pré-congresso de escola dominical, onde como um todo as pessoas podem ser motivadas a buscar ainda mais né, uma aula de qualidade, uma aula realmente que faça a diferença, isso é muito importante. Mas, ok, então espiritualidade sadia, chamado, realmente mergulhar no conteúdo a ser trabalhado é muito importante. Mas tem uma quarta questão, Lucielen e demais pessoas que estão agora vendo esse vídeo, que é muito importante, que é o seguinte: o líder, o professor, ele precisa de formação na arte e na ciência do ensino, que é o que? A didática, ele precisa de didática. E isso é através de formações e reuniões pedagógicas. Então, a possibilidade mais ideal que seria é você fazer uma reunião pedagógica com seus professores, pelo menos uma ou duas por trimestre, né? Mais do que isso eu acho que não se consegue manter essa sequência, mas pelo menos duas por trimestre seria um sonho, uma por trimestre tá legal, menos do que isso já é uma coisa que fica faltando. Então, faça reuniões pedagógicas, envolva seus professores, chame-os realmente para participar,
leve-os para seminários voltados para professores de escola dominical, apresente a eles canais como esse canal que você está assistindo, o nosso canal aqui, que é um canal voltado especialmente para um dos públicos é professores, pessoas que trabalham com escola dominical, também liderança, tem casais, tem tudo, mas é uma temática importante, né? A escola dominical está sempre sendo abordada aqui. E permita que eles vivam isso. E aí, nesses momentos, vai ser trabalhado então a questão dessa didática. Várias dicas, várias possibilidades. Então, por exemplo, principalmente na questão da seleção de indicação de vídeos que trazem uma dica, um toque com relação a alguma coisa, né? Você, Luciene, pode criar um grupo de WhatsApp dos professores da escola dominical daquela igreja. E aí ali você manda, olha pessoal, dá uma olhadinha nessa pré-aula legal, dá uma olhadinha nessa dica desse professor com relação a essa preocupação de disciplina, de atenção, essa dinâmica. Coloca para o professor isso, é muito importante. E na formação, né, na reunião pedagógica que você vai fazer com certa periodicidade, aborde questões que estão sendo hoje pertinentes. Não adianta trazer uma coisa enlatada, sabe? Às vezes a pessoa me manda assim um recado dizendo, me manda um slide para trabalhar com o professor de escola dominical. Não dá para trabalhar assim, eu pego qualquer coisa e mando. Você tem que conhecer os professores e realmente ver qual é a necessidade. Eles estão falhando nisso, naquilo outro, tal. Ela colocou alguma questão ali, por exemplo, relacionada ao comodismo. Isso é muito necessário que seja trabalhado. Então você envolve eles. Mas vamos pensar o seguinte, nesse primeiro momento os professores não estão realmente participando, não querem ser capacitados, não se envolvem, vêm amarrados. Então você vai, por exemplo, eu tenho 20 professores, eu tenho 15 professores da minha escola dominical. Bom, 10 não querem nada com nada, mas 5 se envolvem, trabalhe, capacite esses 5. Aos poucos eles vão envolvendo os outros. Daqui a pouco 5 passa 6, 6 passa 7, 7 passa 8, daqui a pouco você tem a maioria dos professores envolvidos, um ou outro realmente que não quer nada com nada, daqui a pouco, infelizmente, é necessário trocar. Às vezes o professor caiu de paraquedas, como se diz, né? Não tem esse comprometimento, chega para ele e fale, professor, não vai rolar, vamos trocar, vamos... Ou, né, o importante é espiritualidade, chamado, conteúdos, ele tem que conhecer o que vai ensinar. E quarto, a formação dele é muito importante. E aí nesse quesito, se você conseguir trabalhar pelo menos alguns, você já vai estar ganhando. E vai ampliando de maneira que daqui a pouco todos eles estejam participando de um programa ativo de formação de professores e a sua escola dominical comece a render muitos frutos. É claro que eu estou falando aqui de formação de professores, estou falando aqui de levar os professores a se envolverem mais. Há outras dicas também, mas a gente vai colocando à medida que elas forem sendo solicitadas aí nas nossas conversas no canal. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Lucielen, obrigado pela pergunta e quando precisar, tamo aí, tá bom? Que Deus abençoe você na sua escola dominical e faça isso. Incentiva o seu professor a se preparar cada vez mais, a orar, a buscar, a ter certeza do seu chamado, a se aprofundar no conteúdo que está sendo trabalhado e também na questão da didática. Leve para ele essa formação. Comece a contagiá-lo e não se permita entristecer porque de 15, 10 não estão envolvidos. Alegre-se com os 5 que se envolvem e capriche cada vez mais com eles. Incentive-os. Daqui a pouco de 5 é 6, 6 é 9, 9 é 12. Daqui a pouco você tem uma escola dominical totalmente transformadora. Tá certo? Um grande abraço e a paz do Senhor.